Hola a todos, yo soy la maestra Ana Carnero de Lengua Española de la Escuela Vivina Montero. Nosotros tenemos hoy la clase del capítulo 2 del libro Lengua e Literatura, que livro quieres ler, né? Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Ana Carneiro. Espero que todos vocês estejam bem. E na aula de hoje de língua espanhola, nós vamos iniciar o nosso conteúdo do segundo bimestre, né? Então, nós temos o capítulo 2 do livro que vocês devem ter em casa, né? Então, vocês podem acompanhar essa aula olhando o capítulo do livro que vai favorecer o aprendizado de vocês, tá bom? Então, traduzindo o que o capítulo quer dizer, o capítulo diz Língua e Literatura. Que livro você quer ler? Né? Então, vamos aqui analisar basicamente o que é que nós vamos ver nesse capítulo, tá, pessoal? Então, neste capítulo, nós iremos explorar três aspectos, né? O primeiro aspecto relacionado à pronunciação, né? Então, nós temos aí uma parte do livro lá na página 36. Na página 36, vocês vão observar que tem uma parte que fala assim: Oído perspicaz, el espanhol suena de maneiras diferentes. Nessa parte, a gente vai estudar qual é as diferenças básicas entre a letra D e o dígrafo CH. Eles têm algumas diferenças, né? E também com o dígrafo e com a letra T também, né? Então, é bom que vocês prestem atenção. Vocês podem observar na página 36 que está dizendo assim, ó, la D, la T e el dígrafo CH. Já o segundo aspecto que nós vamos ver é um aspecto gramatical, que são chamados sufijos ou sufixos, né? Que são aquelas partezinhas que ficam no final da palavra, né? E aí nós temos o sufixo dade e o sufixo tade, na formação deles substantivos, ou seja, na formação dos substantivos. Então, vocês vão ver como é fácil de fazer essa modificação acrescentando os sufixos. E, por último, nós vamos ver a parte da literatura, que seria a literatura indígena. Nós vamos falar sobre a lenda de Ubirajara, uma lenda tupi, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa primeira parte. La D, la T e el dígrafo CH. Então, eu quero que vocês repitam logo a seguir a pronúncia das palavras que se seguem, para que vocês percebam a diferença entre o som do D, o som do T e o som do CH, tá bom? Então, vamos para a primeira palavra. Eu vou repetir 2 vezes cada uma delas, tá bom? E vocês repetem também. Tradicional. Tradicional. Você observa que o som desse L, ele termina com a língua enroladinha na boca. Tradicional. Próxima palavra. Pérdida. Pérdida. Observe que temos uma acentuação. Puede. Puede. Defunciones. Defunciones. Transmitidas. Transmitidas. Dominante. Dominante. Parte. Parte. E nós temos agora o dígrafo CH. Ele tem um som chiado, ó. Então você diz luchar. Luchar. Então é importante que vocês observem que o som do T e do D, ele é um som bem palatalizado, ou seja, eu coloco a língua no fundo dos dentes superiores, né? E o meu palato é contraído pela língua. Então eu digo D, D, ou então T, T, né? Aqui no Nordeste a gente usa muito, né? Por exemplo, no bom dia, tia. São palavras que a gente utiliza esse T e esse D de maneira muito palatalizada, né? Vocês compreenderam? Espero que sim. Vamos para o nosso próximo slide. Sufijos dad e tad em la formação de substantivos. Então, nós vamos observar aqui como é que alguns substantivos podem surgir. Parece muito com o português, né? No português, nós temos palavras que se transformam em substantivo de acordo com a mudança que eu coloco no sufixo, né? Lembrando que sufixo
são terminações das palavras que são acrescentadas. Um exemplo, amor, amabilidade. Então, você observa que nós temos amabilidade como uma ideia, né? Uma ideia de nome de sentimento ou de situação. Nesse caso, se transforma no substantivo, não é? Então, é bom que vocês observem que, do mesmo jeito, existe essa regra em espanhol. Então, por exemplo, na palavra necessário, necessidade, identidade, universidade, faculdade, amistade, liberdade. Você observa que quando o D está no final, você não pronuncia ele. Então, você diz necessidade. Termina aqui, né? Você não precisa pronunciar o outro D. Então, você diz necessidade, identidade, universidade, faculdade, amistade e liberdade. Então, formam substantivos, né? Necessidade, identidade, universidade, faculdade, amizade e liberdade. São todos que terminam com dade, do mesmo jeito que no português. Amigo, amizade, né? Livre, liberdade. Então, observem que a formação é exatamente igual, tá? E por último, nós vamos falar sobre a literatura indígena, né? Que nós vamos observar isso lá na página 40. Na página 40 do livro de vocês, tem um trechinho da história de Ubirajara, né? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Nessa parte que a gente denomina como conhecendo el gênero, ou seja, conhecendo o gênero. Aqui, vocês irão pesquisar e escrever no caderno de vocês a lenda Tupi de Ubirajara. Vocês podem observar que aqui tem um pedacinho dela e que está tudo em espanhol no livro de vocês. Mas vocês podem pesquisar pelo celular e transcrever isso, tá? Então, vocês irão fazer essa pesquisa, vão botar no caderninho de vocês, fotografar e me enviar, tá? Juntamente com essa pesquisa, vocês vão ler e responder a atividade da página 40 e 41. Então, você observe que tem uma atividade para ser feita, né? A primeira questão diz assim, ó. Sabe que é uma sinopse literária? Explica oralmente para a classe. Vocês não vão precisar explicar oralmente para a classe de vocês. Então, vocês vão escrever a primeira questão no caderno. A segunda diz assim, ó. Leia a seguinte sinopse de Ubirajara, de José de Alencar, entressacada do catálogo Vereda Brasil, né, que foi tirado do catálogo Vereda Brasil. E aí vocês vão observar aqui apenas essa leitura. Então, é uma única questão, basicamente, que vocês terão que responder, juntamente com a pesquisa. E, por último, vocês vão pegar, ó, se possível, traduzir o seu texto para espanhol. Né? Se você puder pegar a sua pesquisa que você fez sobre o Ubirajara e conseguir traduzir, ótimo. Se você não conseguir, você pode pedir ajuda para mim, que eu vou te ensinar algumas ferramentas, inclusive no próprio Google tem as ferramentas de tradução, tá bom? Então, basicamente é isso a nossa aula de hoje, tá? Não esqueça das atividades. Nós temos uma atividade de uma única questão na página 40 e a pesquisa sobre o Ubirajara, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Beijos e até lá!